Agora, na 98 Live. Bora empreender. Oferecimento Sebrae Minas, em um bate-papo sobre empreendedorismo, com histórias, dicas e muito mais. O setor cultural foi um dos mais impactados pela pandemia da Covid-19. Teatros, casas de show e estádios ficaram fechados como consequência do novo coronavírus, impactando economicamente quem empreende no meio artístico. Com o novo normal, o virtual ganhou espaço e novas oportunidades se abriram para se valer da cultura como meio de negócios. O especialista do Sebrae, Rodrigo Barbosa, explica o cenário. Pois é, acho que a gente pode dizer com uma certa segurança que o setor da cultura, e da economia criativa, eles foram os mais afetados pela pandemia do Covid, Prova disso é uma pesquisa realizada pela Secretaria da Cultura, juntamente com o Sebrae e Fundação Getúlio Vargas, apontou que 89% dos empreendedores, eles afirmaram que tiveram queda considerável de faturamento, e desses, 64% contavam para retornar às suas atividades só o retorno, o fim do isolamento social. Então, isso mostra o caráter muito presencial das atividades culturais, Então, por isso que tem esse impacto muito negativo, porque tiveram que cancelar shows, casas de eventos não podem funcionar, cinema, Então, foi um efeito em cascata e sem até perspectiva, Não foi nem um adiamento, foi um cancelamento mesmo, porque não sabia quando retornava, É importante também, Carol, a gente não ficar, não se ater só ao setor artístico, Então tem toda uma cadeia por trás. Nós temos aí o setor de eventos, que para uma apresentação, uma performance acontecer, tem toda uma estrutura antes e depois, Então, esses empresários, esses profissionais dessa área, eles também têm sofrido muito com as perdas econômicas desse impacto aí nas atividades culturais e artísticas. E aí, a gente falando dessa questão do impacto no setor cultural, Na prática, acho que a gente esperava que a pandemia durasse menos tempo, aí já está aí há mais de um ano. O que é que mudou em certos aspectos aí? A gente pode falar, por exemplo, que a cultura ou algum segmento da cultura acabou? A cultura sempre existiu e sempre existirá, Se a gente considerar aí o seu aspecto mais abrangente, então ela representa aí um caráter simbólico, Tem as manifestações populares, e até a formação da cidadania de um povo, Então, a gente vê que é algo aí que não se acaba assim facilmente, Mas o que sofre mudanças e readequações são os modelos de negócios culturais e criativos. Esses, sim, ao longo do tempo, vem sofrendo. Ainda mais agora, Com assim, a gente passando por um momento sem precedentes aí na história, então a gente está entrando numa nova era, Então, se a gente pensar, Carol, vamos pegar um exemplo da música, mais aí especificadamente aí na sua distribuição, A gente começou lá com o vinil, no final da década de 40, O vinil substituiu ainda o bolachão pelos 78 rotações, Depois a gente teve aí, em 1982, aí, chegou o CD, aqui no Brasil foi 87 que ele pegou, já foi um avanço muito grande, Depois tivemos um marco importantíssimo na história fonográfica recente, que foi o MP3, que popularizou aí de 1998, e hoje a gente tem os streams, Então, assim, a gente consome música desde lá da década de 30, década de 20, mas esse formato, o modelo vem mudando, Então, ainda mais agora que a gente passou por uma ruptura, Então, o que a gente percebe que essa ruptura ela fortaleceu o digital. Então, hoje ninguém tem dúvida mais com relação aos negócios digitais e o que ele pode fazer pela cultura, E ele vai ser determinante, aí, essa transformação digital, ela vai ser determinante para os próximos desdobramentos. Então, o empreendedor cultural, ele tem que ficar atento a tudo que vai acontecer aí para os próximos capítulos. Agora, Rodrigo, fala a verdade, nesses novos tempos aí, dá para ganhar a vida, no setor cultural? E aí, conta também um pouquinho para a gente como é que o meio digital pode ajudar aí nesse sentido. Toda crise, Carol, ela resulta em oportunidades. Então, crise, ela destrói alguns negócios, mas ela cria outros, Alguns especialistas dizem que na crise o dinheiro ele muda de lugar, E como o entreter, ele é do ser humano, a gente tem essa necessidade, sempre terá essa necessidade, então esse consumo cultural,
ele vai tomando outros formatos. É aí que o empreendedor tem que ficar atento a essas possibilidades, esses novos caminhos aí, e muitos foram oportunizados pelo meio digital. Então, hoje a gente tem o meio digital como o pano de fundo, porque antes o digital para o artista era como se fosse um algo a mais, né? Uma perfumaria, vamos dizer assim. Ele usava aquilo dali, talvez, para ter um relacionamento maior com o seu público, com a sua audiência. Hoje não, né? Hoje o meio digital ele é uma fonte de receita, de monetização importantíssima, né? Aquilo que antes era algo que complementava a carreira, hoje não. E interessante que essa crise, um dos grandes ensinamentos é que a gente não pode ficar dependendo de uma fonte só de receita. Aí que vem a questão do digital muito forte, né? Hoje não tem como a gente pensar em projetos culturais sem considerar o meio digital, sem o virtual, vamos dizer assim. Isso para todas as áreas. Às vezes a gente está muito ligado à música, né? Mas eu posso falar, por exemplo, dos teatros, espetáculos teatrais, que até, vamos falar assim, a era antes Covid, né? Era uma atividade essencialmente presencial, né? Então, daqui para frente, eu costumo dizer assim, por que não? Além de ter o presencial, que a gente vai ter o público que vai gostar, que faz questão de ir no teatro, por que não ter uma transmissão ao vivo desse teatro, né, pela internet? Então, é uma forma de fazer receita com um público que ele não iria no teatro com alguma condição. Não é que os públicos vão concorrer, né? Então, eu acredito que um grande aprendizado para os negócios e para a cultura e economia criativa não é diferente, é entender assim, outros formatos de receita, né? E a gente tem o digital aí possibilitando isso aí. Então, esse pensamento digital, na minha opinião, é um caminho sem volta. Carol Braga, da Culturadoria, empresa de curadoria de informação sobre artes e espetáculos, conta como lidou com os desafios impostos pela pandemia, identificando novas oportunidades. A Culturadoria já é uma empresa que ela já nasceu com DNA digital, né? Então, essa transformação, claro que ela impacta a gente, assustou, mas foi rápida a adaptação, tanto em termos de conteúdo quanto em termos do negócio mesmo. Então, essa questão dos festivais era algo que a gente já fazia, só que se intensificou muito mais, a responsabilidade cresceu, porque tudo ficou no digital. O presencial, antigamente a gente ia fazer a cobertura do presencial, agora depois não, tudo virou digital, então tudo estava na nossa, na nossa responsabilidade, atrair o público, conversar com esse público, relacionar com esse público, criar estratégias exclusivamente digitais. Então, nesse ponto aí, eu acho que foi um grande desafio. Nossa, foi muito desafiador. E aí, outros eventos acabaram surgindo, né? Atualmente, a gente faz o conteúdo digital para a Mostra de Cinema de Tiradentes, a Mostra de Cinema de Ouro Preto, a Mostra de Cinema de BH, o Festival de Literatura de Araxá, o FLI Araxá. A gente fez conteúdo digital também para o Tudo é Jazz, para o Som Clube, tá vendo? A conta de festivais, aí a gente já tem pelo menos uns 10 festivais. Só na pandemia, a gente deve ter atendido uns 8 festivais digitais com a produção e criação de conteúdo online. O especialista do Sebrae também explica como atrair um novo público para estes novos formatos que surgem face à pandemia. Vou dizer assim, que a chave virou muito rápido, né? Então, isso assim, criou novos formatos e, consequentemente, novos consumidores, né? Então, eu percebo, Carol, que esses novos consumidores estão buscando por mais interações, né? E um pouco além das possibilidades que sempre existiram. Então, por exemplo, quando você vai ouvir uma música, né? Você pode ir na sua plataforma, do seu jeito ali, pronto, é você ouvindo uma música, né? Então, o formato digital, ele possibilita esse engajamento maior entre a audiência e o artista, né? Isso deve ser explorado. Você faz assim, como você faz para atrair? Criando esses conteúdos para engajar, além do que já existe, que é a música, que é o teatro, né? Então, se você perguntar exemplos, compartilhar bastidores de shows, compartilhar processos criativos, compartilhar o dia a dia das produções, as pessoas entenderem como que se interagem. Comunicar o seu propósito hoje é mais fácil, você entender o propósito de um artista, né? Informar e também, por que não, entreter, né?
Mas acho importante, né, eu gosto sempre de frisar que o mundo digital, né, ele gera essas possibilidades, né, mas ele também gera uma grande concorrência pela atenção do público, né? Então, é a faca de dois gumes, né? Tem esses dois lados aí. Porque se a gente pensar assim, que até pouco tempo atrás, a gente consumia o que os grandes players determinavam que a gente ia consumir, né? Que as rádio, né, televisão, né, as grandes gravadoras que impunham. Hoje, o público ele tem esse poder de escolha, né? Então, isso é importante para o empreendedor entender. Olha, ele está entrando no meio digital, que é um mundo, globalizou, mas o público tem muitas ofertas. Só para a gente entender um pouco essa questão de oferta, né? Então, estima-se que a cada minuto, 300 horas de novos vídeos são carregados no YouTube. Então, aqui, até o final aí do nosso programa aqui, nós estamos falando de 3.000 horas de novos vídeos, né? Então, se esse conteúdo não tiver relevância, ele não terá efeito algum para atrair e reter esse novo público. Rodrigo, mas ainda dá para investir nesses modelos antigos do empreendedorismo cultural e quais são as perspectivas aí para esse mercado no futuro? Ah, claro, com certeza dá para investir, né? Então, o presencial, ele sempre vai existir, não vai perder o espaço para o digital, né? Mas as pessoas estão ansiosas por voltarem a uma certa normalidade, por voltarem a ter integração, mas isso vai acontecer à medida que aumente a sensação de segurança, né? Então, um recado que eu dou aqui para os empreendedores, né, do off, né, como você comentou, é essa questão, assim, de zelar pela integridade do público, né? Então, a questão de segurança será uma palavra de ordem, né? Então, se ater a todos os protocolos sanitários, né, principalmente questão de distanciamento, não aglomeração, isso que eu acho que vai ser um ponto importantíssimo aí para aumentar a sensação de segurança, Carol. E para o futuro, o setor cultural, o setor criativo, ele tem ótimas perspectivas, né? Quando a gente entende aí a internet, o potencial que a internet tem para crescer, a transformação digital, e além do mais, a gente sempre vai buscar por esse consumo cultural, né? Então, essa é uma necessidade básica nossa também, né? Então, vale a pena, porém, preocupar com a profissionalização aí dos agentes culturais e com sua postura como gestores de negócio. Esse ainda é um grande desafio nesse contexto. E como é que o Sebrae pode ajudar quem quer empreender no setor cultural? Pois bem, a gente trabalha com consultorias, né, na parte de gestão, né? Então, de gestão pode trabalhar temáticas de finanças, temática de marketing, né? Ou se não, a pessoa quer desenvolver o seu perfil empreendedor, já que a gente fala que às vezes o empreendedor cultural não se vê como dono do negócio, né? E trabalhamos com capacitações também, Carol, né? Que nesse sentido, modelagem de negócio, o marketing digital, já que a gente falou muito aí do marketing digital, né? Então, todo esse apoio aí, a gente está à disposição aí para ajudar esses empreendedores também. Termina aqui Bora Empreender. Para mais dicas e informações, acesse sebrae.mg.